Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa zona muito específica da ilha de Hong Kong, que parece ter, bem, duas personalidades completamente diferentes: Fortress Hill e Tin Hau. É verdade. De um lado, temos esta história de canhões, de poder militar; do outro, uma de fé, de incenso. Exato. O rígido e o flexível. E vamos tentar perceber como é que estas duas realidades, que parecem quase opostas, vivem lado a lado e moldaram o que vemos hoje. É a forma perfeita de o colocar. Essa dupla identidade está literalmente gravada na geografia e, claro, nos nomes dos locais. Certo. Na extremidade oriental do Porto de Vitória sempre existiu esta tensão. Por um lado, era um ponto de defesa, um ponto estratégico, primeiro para a dinastia Qing e depois, claro, para os britânicos. E por outro? Por outro, era uma costa vibrante, uma porta de entrada para as tradições e as crenças das comunidades marítimas do sul da China. A nossa conversa de hoje vai ser mesmo sobre isso, sobre descascar estas camadas. Gosto dessa ideia de descascar camadas. Então, vamos começar pela camada mais óbvia, ou talvez a mais enganadora. O nome Fortress Hill, em cantonês Pao Toi San. Sim. O nome sugere algo imponente e uma fortaleza. Mas se formos lá hoje, não há fortaleza nenhuma. Onde é que ela está? Lá está. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E o nosso ponto de partida perfeito. O nome vem da bateria de North Point. Ok. Foram os britânicos que a construíram, em 1879, numa colina a que na altura chamavam East Hill. Foi essa estrutura militar que acabou por batizar a área. Mas a história dela é uma de obsolescência muito, muito rápida. Rápida como? Deixou de ser precisa, foi isso? Exatamente. A tecnologia militar no final do século XIX e início do XX evoluiu a uma velocidade estonteante. Em poucos anos surgiram fortalezas muito mais poderosas noutros pontos da ilha. Como por exemplo? Bem, a do Monte Davis, por exemplo, que foi construída por volta de 1910, já com canhões pesados, de 9,2 polegadas, Uau! que conseguiam atingir alvos a quilómetros de distância. Comparada com isso, a modesta bateria de Fortress Hill tornou-se, pronto, um parente pobre, Uma relíquia. e com a cidade a crescer. O terreno tornou-se demasiado valioso. Foi provavelmente desmantelada para dar lugar a edifícios. Desapareceu por completo. Então, transformou-se numa fortaleza fantasma. E como todos os bons fantasmas, assombrou o lugar de formas inesperadas, a começar pelo próprio nome. Exato. Mas se a fortaleza desapareceu, para quem nos ouve e talvez queira visitar o local, o que é que se faz? Fica-se no meio da estação de metro, a olhar para o ar? Qual é a experiência real de procurar um fantasma? É uma ótima pergunta porque a experiência não é arqueológica, é imaginativa. O meu conselho é subir a um dos viadutos ou a um ponto mais alto perto da estação de MTR. Certo? A partir daí, em vez de se procurar ruínas, olha-se para o porto. Tenta-se imaginar a vista que os soldados de 1879 teriam. Os canhões estariam apontados para a entrada oriental do porto, para Leio Mun, a proteger a colónia. A história está na perspectiva, então. Exato, está na geografia. É usar a paisagem moderna como uma janela para um passado militar que já só existe mesmo no nome. É fascinante pensar num poder militar que desaparece tão completamente. Mas enquanto esse poder rígido se desvanecia, havia outro tipo de presença a crescer na mesma costa, certo? Uma presença Duradoura. muito mais duradoura, sim. E essa presença nasce de algo infinitamente mais humilde do que um canhão. Um simples queimador de incenso encontrado a flutuar no mar. E aí já estamos a falar da zona vizinha, de Tien Hau. Precisamente. E a história do templo em Tien Hau é quase o oposto da fortaleza, não é? Não começa com uma decisão estratégica de um império, mas com uma lenda. Algo quase místico. Sim. É uma das histórias de fundação mais bonitas de Hong Kong e está mesmo no coração da identidade local. A lenda diz que, durante a dinastia Qing, na era do imperador Qianlong, um homem da família Dai encontrou um queimador de incenso. De cerâmica vermelha, certo? Isso mesmo, de cerâmica vermelha, a flutuar na água, ali perto da costa. Ele viu aquilo como um sinal divino, uma instrução da deusa do mar, Tin Hau, para lhe construir um templo naquele local. E foi o que ele fez. E assim fez. E esse objeto não deu só origem ao templo, deu também um nome muito poético à colina que ficava por trás. Hang Hing Lo San, a colina do queimador de incenso vermelho. É incrível como um objeto tão pequeno pode dar nome a uma colina inteira. Mas esse nome, queimador de incenso vermelho, aponta para algo mais, não é?
Li algures que o nome completo do local era ainda mais descritivo. Sim, e aí é que a história fica ainda mais rica. O nome antigo do local era Templo do Queimador de Incenso Vermelho, na Baía dos Barcos de Sal. Baía dos Barcos de Sal. Para o comércio de sal, talvez de especiarias também, era um centro comunitário próspero, ligado ao mar. Ou seja, o queimador de incenso não é só uma relíquia religiosa. Não, é uma chave. Uma chave que nos abre a porta para a economia e a vida social daquela comunidade costeira original. O que significa que a melhor forma de sentir isto não é só visitar o templo. Exatamente. O templo de Tin Hau, em Causeway Bay, é claro uma paragem obrigatória. É um lugar lindíssimo, cheio de história. Mas o verdadeiro exercício é ficar à porta do templo e tentar imaginar o mar. Visualizar a tal Baía dos Barcos de Sal. Isso, onde hoje existem arranha-céus e ruas movimentadas. É sentir o quão drasticamente a cidade engoliu a sua própria costa e como este pequeno templo é a única testemunha que resta dessa paisagem perdida. Portanto, este templo estava intrinsecamente ligado ao mar. Mas eu sei que há outro templo muito perto, em Tai Hang, que tem uma ligação igualmente forte, mas com a terra, de uma forma arquitetónica que eu acho absolutamente genial. O templo de Lin Fa Kung, o Palácio da Flor de Lótus. Sim, esse templo é um caso à parte. É uma obra-prima de adaptação e simbolismo. Explica lá melhor, o que é que tem de tão especial a sua construção? A maioria dos templos é construída sobre uma fundação plana, preparada. O Lin Fa Kung não. O salão principal do templo está construído diretamente sobre uma rocha gigante e irregular, a chamada Rocha de Lótus. A série. Não a removeram? Não. Em vez de removerem a rocha ou a aplanarem, os construtores abraçaram-na. Criaram uma estrutura de 3 níveis no interior para se adaptar à inclinação do terreno e da própria rocha. Isto é extremamente raro. Ou seja, não foi uma solução preguiçosa, foi intencional. Completamente intencional. E é aqui que a engenharia se torna poesia. Como assim? Para os fiéis, a divindade principal do templo, Guanyin, a deusa da misericórdia, é muitas vezes representada sentada num trono de lótus. Ah, claro. Ao construir o templo sobre esta rocha de lótus, os arquitetos não estavam apenas a resolver um problema de engenharia, estavam a criar uma representação física e permanente do trono divino. O próprio edifício torna-se um ato de fé. E é um templo que continua a ter um papel central na comunidade, não é apenas uma peça de museu. Sem dúvida, é o coração pulsante do Festival da Dança do Dragão de Fogo de Taiheng, um evento incrível que é património cultural e material. É lá que começa tudo, não é? É lá que se realiza a cerimónia de pintar os olhos do dragão, o ritual que lhe dá vida antes de ele dançar pelas ruas. Por isso, quando se visita, não se está apenas a ver um edifício antigo. A minha recomendação é mesmo essa. Ir ver a rocha. Exato. Contornar o templo, encontrar o ponto em que se vê claramente a base do salão principal assente na rocha. É nesse momento que se percebe que não é apenas um local de culto, é quase uma escultura gigante que funde natureza, fé e cultura. Mencionaste há pouco que o templo de Tin Hau, que era costeiro, agora está bem no interior. Essa transformação da paisagem é um tema que une todas estas histórias. Sim, é o fio condutor. Como é que uma pessoa que anda por ali hoje consegue sequer começar a visualizar essa mudança radical? Onde é que estava o mar? A resposta, curiosamente, move-se sobre carris. Os elétricos de Hong Kong, os famosos dindings, Os elétricos. são as melhores testemunhas móveis dessa transformação. Eu adoro andar neles por esta razão. Se prestarmos atenção, os seus trilhos, especialmente em zonas como Causeway Bay e North Point, seguem quase na perfeição a linha da costa original do século XIX. A sério? Sim, ou então a fronteira dos primeiros grandes aterros. Então uma viagem de elétrico é, na verdade, uma aula de história geográfica? É um museu em movimento. O que vemos hoje é o resultado de um processo massivo de aterro que, ao longo de mais de um século, empurrou o mar centenas de metros para longe, criando terra nova para a cidade crescer. E essa história está escrita nas ruas. Exatamente. É como se houvesse uma estratificação geológica, mas com nomes. Temos a Fortress Hill Road, que nos lembra o passado militar, lá no topo da colina. Certo. Mais abaixo temos a Electric Road, um nome que celebra a modernização da era colonial, com a chegada da central elétrica. E no meio disto tudo, Aparecem os nomes locais. lá está. Temos nomes como Lin Fa Street, a Rua da Flor de Lótus, que nos ligam diretamente às raízes espirituais da comunidade chinesa.
Portanto, a experiência a recomendar aqui é simplesmente apanhar o elétrico e olhar pela janela com outros olhos. É isso mesmo. Apanhar o ding-ding que percorre a Causeway Road e a Kings Road e não olhar apenas para as lojas. É olhar para a justa posição dos edifícios, imaginar a água a bater onde hoje passam os carros. E perceber como cada nome de rua é um pequeno fóssil de uma era diferente. Exatamente, um fóssil da história da cidade. Isto tudo leva-nos de volta ao ponto de partida. Temos esta história de fé, de comunidade, de modernização, mas e aquele nome militar, Fortress Hill? Alguma vez ele teve de viver à altura da sua promessa? Alguma vez houve fogo de canhão a sério? Sim, mas de uma forma profundamente irónica. E isso leva-nos à nossa última história, que acontece em dezembro de 1941, durante a Batalha de Hong Kong. Na Segunda Guerra Mundial. Exato. E a ironia é que, apesar do nome, a fortaleza em Fortress Hill, como já vimos, estava completamente obsoleta. Não desempenhou qualquer papel de fogo direto na defesa da ilha. Então espera, não disparou um único tiro relevante? Praticamente não. No entanto, a área em si tornou-se uma linha da frente sangrenta. As tropas japonesas desembarcaram mesmo ali ao lado, em North Point, e a zona transformou-se num campo de batalha urbano feroz. Ou seja, a história de guerra daquela área não é sobre uma fortaleza heroica, De todo. mas sobre o que acontece quando a guerra chega à casa das pessoas. Precisamente. A ausência de uma narrativa de batalha heroica na fortaleza permite que a memória histórica se concentre naquilo que realmente importa: a resiliência e o sofrimento da comunidade civil apanhada no meio do conflito. Certo? A história não é sobre quantos projéteis foram disparados da colina, mas sobre como uma área com um nome militar suportou o horror da guerra e, de alguma forma, conseguiu florescer na paz que se seguiu. É uma transformação simbólica, então. É a transformação de uma fortaleza de guerra numa fortaleza de paz. O verdadeiro legado não são as ruínas de um forte, mas as décadas de vida comunitária pacífica que foram construídas sobre essas memórias. Então, a sugestão para explorar esta última camada é caminhar pelas ruas mais calmas, É exatamente isso, caminhar pelas ruas residenciais tranquilas de Fortress Hill, pelos pequenos parques, procurar os sinais quase invisíveis da guerra. como os abrigos antiaéreos. Sim, as entradas para os abrigos que ainda existem, escondidas nas encostas. E refletir sobre o peso da história que se esconde por trás da calma do dia-a-dia. É um exercício de memória, de sentir a paz que foi construída sobre um passado tão violento. Fogo de canhão e incenso. Depois desta conversa, a imagem parece fazer ainda mais sentido. O que é que esta dualidade nos diz sobre o espírito de Hong Kong? Se ligarmos todos estes pontos, o que emerge é uma reflexão fascinante sobre a natureza do poder. O poder rígido das estruturas militares, como a bateria de North Point, mostra-se transitório. As fortalezas tornam-se obsoletas, são desmanteladas, Desaparecem. desaparecem. Por outro lado, o poder suave da fé, da comunidade, das tradições, representado por um queimador de incenso, um templo construído sobre uma rocha, uma dança de um dragão de fogo, Esse perdura. demonstram a resiliência extraordinária que atravessa séculos. Essa dinâmica, essa capacidade de adaptar e preservar a identidade cultural dentro de estruturas de poder que estão sempre a mudar, é, para mim, um microcosmos do próprio espírito de Hong Kong. E fica claro que os nomes dos lugares são muito mais do que etiquetas. São chaves. Fortress Hill e Red Incense Burner Hill são chaves que abrem portas para paisagens e símbolos que já não existem fisicamente, Mas que continuam vivos na memória coletiva. à espera de serem redescobertos. A história está escrita nos mapas e nos nomes das ruas, mesmo quando os edifícios e as costas desaparecem. Só temos de aprender a ler essas pistas. O que nos deixa como a última pergunta, um pensamento para levar connosco, nas ruas que percorremos todos os dias, nas nossas próprias cidades, que outros fantasmas, histórias de fortalezas desaparecidas, costas antigas ou crenças esquecidas, estão escondidos à vista de todos, esperando para serem descobertos apenas através dos seus nomes.